Nascido em Quintino, no Rio de Janeiro, na data de 3 de março de 1953, Arthur Antunes Coimbra é o caçula de Matilde da Silva Coimbra, com o português José Antunes Coimbra, um fervoroso torcedor do Flamengo. Ser Flamengo é a coisa mais maravilhosa que existe no mundo, sabe? E eu caí justamente no meu clube, né? Eu nunca podia pensar na minha vida que eu ia ter um filho que ia ser a estrela do meu clube. Arthur começou sua trajetória no esporte jogando futebol de salão pelo Juventude, equipe tradicional do bairro do subúrbio carioca. Zico estreou no time principal do Flamengo no ano de 1971, em uma partida contra o Vasco da Gama, cujo placar terminou 2-1 para o time rubro-negro. E aí ele me colocou, e era um jogo na quarta-feira, Flamengo e Vasco, semifinal da Taça Guanabara. Contudo, Zico só foi se firmar como titular na equipe em 1974, depois de passar por uma intensa preparação física com trabalho de fortalecimento muscular, que incluía dedicação de boa parte de seu dia. Após algumas temporadas, o ápice do time rubro-negro chegou, com a conquista da Libertadores da América no ano de 1981, no qual o Zico foi o artilheiro da competição. Na decisão, encarou os chilenos do Cobreloa e Zico marcou os 2 gols da vitória por 2-1 na partida de ida no Maracanã. Recebeu e partiu. Tocou na frente, Adílio. O domínio, a devolução a Zico. Agora vai, bateu! Gol! O jogo da volta ocorreu no Chile e foi marcado pela enorme violência dos rivais, especialmente de seu zagueiro Mário Soto, que agrediu os flamenguistas Andrade e Lico. Os chilenos venceram por 1-0 e, pelo regulamento da época, o troféu seria decidido em campo neutro, que foi em Montevidéu, no estádio Centenário. Zico, olha a chance do Flamengo entre 3 jogadores. Zico novamente marcou os 2 gols da vitória, dessa vez com um placar de 2-0, sendo o segundo gol a 10 minutos do fim, em uma de suas mais inesquecíveis cobranças de falta. E assim, o tão sonhado título foi conquistado. A cereja do bolo ainda estava por vir, com o Mundial de Clubes a ser realizado no Japão. O Liverpool, a equipe inglesa, era amplamente favorita para o confronto, pois nos últimos 8 anos havia conquistado 5 vezes o campeonato inglês, uma Copa da UEFA e 3 Copas dos Campeões da UEFA, possuindo um elenco de respeitados jogadores das seleções inglesa e escocesa. O título mundial, que no Brasil até então só o Santos de Pelé possuía, foi conquistado após a exibição primorosa do Flamengo, que venceu por 3-0 o time inglês. Os 3 gols, marcados todos ainda no primeiro tempo, saíram de jogadas de Zico. No primeiro e no terceiro, por assistência direta a Nunes. E no segundo gol, marcado por Adílio, após cobrança de falta do Galinho, rebatida pelo goleiro adversário Bruce. Na frente para Nunes, posição legal. Olha o terceiro gol do Flamengo. Adílio pelo meio, bateu. Gol! Acabou! Flamengo! Zico foi recebido com muita alegria. Os festejos, entretanto, deram lugar à agonia pouco depois, após sofrer falta desleal de Márcio Nunes em partida contra o Bangu. A pancada devastou suas pernas. Zico teve de submeter a 3 cirurgias no joelho e a longo período de recuperação, devido aos consequentes problemas musculares. A resposta aos que já o consideravam ex-jogador veio em fevereiro de 1986, às vésperas da Copa, em um Fla-Flu. Os festejos rubro-negros antes da partida eram destinados à estreia de Sócrates como jogador do Flamengo.
Após o jogo, as comemorações se deram em função da atuação de gala de Zico. Juntamente com o Badinho. Autoriza Luiz Carlos Pérez, partiu Zico de pé direito. O Campeonato Brasileiro de 1987 foi a última taça levantada pelo Galinho no Flamengo. Zico conquistou junto de sua equipe rubro-negra, além das Libertadores da América e do Mundial de Clubes, o Campeonato Brasileiro de 1980, 1982, 1983 e o já falado de 1987. Em 1991, foi disputar o futebol japonês, onde ele atuou pelo Sumitomo Metals e pelo clube originário deste, o Kashima Antlers, durante o período de 91 a 94, quando deixou definitivamente os campos. Sua passagem no Japão é hoje apontada como uma das maiores razões da popularização e profissionalização do futebol no país. Vale lembrar o período de 10 anos em que Zico atuou pela seleção brasileira, marcando 67 gols em 89 partidas. Participou das Copas do Mundo de 1978, 1982 e 1986. Infelizmente, Zico não conquistou um Mundial pela seleção brasileira. Mas tudo bem, né? Azar da Copa. De acordo com o site Goal.com, Zico marcou 101 gols de falta em jogos oficiais, sendo recordista na história do futebol em gols marcados desta forma. Mas esse número pode ser ainda maior, já que o documentário Zico, o filme, de 2003, que incluiu em sua conta jogos amistosos, o Galinho teria marcado 146 gols de falta. Ao todo, Zico possui 804 gols, sendo 690 como jogador profissional. Zico ainda é o maior artilheiro da história do Maracanã, com 335 gols marcados no estádio mais famoso do mundo. Enfim, Zico é considerado por muitos especialistas, profissionais do esporte, torcedores rivais, em especial pelos torcedores do Flamengo, o maior jogador da história do clube e um dos maiores jogadores brasileiros desde Pelé. Isto segundo o próprio Pelé. Não, tu não consegue. Zico. Zico? Zico jogou demais. É claro que em apenas um vídeo não é possível passar toda a história de Zico, mas faço homenagem ao maior jogador que o Flamengo já possuiu. Peço para que você curta o vídeo e se inscreva no canal. Isto se torna um incentivo para trazer mais vídeos dos nossos maiores jogadores e outros conteúdos sobre o Flamengo. Também diga nos comentários qual grande jogador da história do Flamengo você quer um vídeo especial.